Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Telegram indica novos representantes no Brasil e se livra de suspensão do STF. E trabalhar é o principal motivo para que as pessoas abandonem os estudos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. O aplicativo de mensagens Telegram atendeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes e indicou 4 novos representantes da empresa aqui no Brasil. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite. Quais são esses novos representantes, Matheus? Boa noite para você, Salsi. Os novos representantes do Telegram no Brasil são os advogados Marcel Leonardi, Fernanda Simplício Maia, Guilherme Viana e Guilherme Nunes Lima. A indicação veio horas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando 24 horas para a empresa informar o nome dos novos representantes, sob o risco de tirar o aplicativo do ar em caso de descumprimento, além de uma multa de R$500 mil. A decisão de Moraes faz parte do inquérito que investiga os responsáveis pelo Telegram e pelo Google por supostamente terem feito campanha contra o projeto de lei das fake news. O ministro já tinha determinado ao Telegram a exclusão da mensagem contra o projeto enviada aos usuários. Já o Google teve que informar que o texto se tratava de uma publicidade. Salsi. Certo, Matheus. Já falamos de novo. Uma ação da Associação Comercial de São Paulo pretende ampliar o atendimento aos moradores em situação de rua da capital. Vamos falar agora com Roberto Tomé. Tomé, boa noite. Qual é o principal foco dessa ação, hein? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O objetivo é ampliar a oferta dos espaços de convivência para as pessoas que andam pelas ruas do centro, oferecendo melhores locais de distribuição e consumo de alimentos. No ano passado, a associação construiu um centro de acolhimento em um terreno da prefeitura. Por lá passam cerca de 250 pessoas por dia, onde podem tomar café da manhã, almoçar e jantar. São oferecidos também atividades de atendimento social, oficina, corte de cabelo, inserção em cursos e criação de currículos, além de todo o aparato para a higiene pessoal. Desde o ano passado, já passaram por lá 9 mil pessoas em situação de rua. Mais 2 terrenos no centro da capital vão receber novos locais de acolhimento nos próximos meses. Vamos ouvir o que disse o presidente da associação. A ideia, junto com outras entidades que nós já estamos fazendo contato, vamos construir mais alguns desses centros, para que as pessoas que estejam ali próxima à região central tenham aonde passar o dia. E dali, evidentemente, isso ainda precisa um pouco mais de amadurecimento, distribuir as pessoas para os caminhos certos. A necessidade de trabalhar é o principal motivo para o abandono escolar no país. É o que aponta um estudo inédito do Senai e do SESI. Vamos agora ao Rio de Janeiro falar com Leonardo Ack. Oi, Léo. E o que isso representa? Qual a quantidade de pessoas? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, apenas 15% dos brasileiros com mais de 16 anos estão matriculados em alguma instituição de ensino e 57% abandonaram os estudos por diferentes motivos. A maioria, Salsi, precisou parar de estudar para trabalhar e sustentar a família. Outra razão para a evasão escolar dos jovens entre 16 a 24 anos é a gravidez ou o nascimento de um filho. Entre a população que não estuda atualmente, apenas 38% alcançaram a escolaridade que desejavam. E a pesquisa ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do país. Salsi.
Obrigada, Léo, pelos detalhes. A capital paraense, Belém, será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O encontro será em 2025 e deve reunir representantes de mais de 190 países. As informações agora com a Poliana Gomes. Poliana, boa noite. Boa noite, Salsi. A Conferência do Clima da ONU, Organização das Nações Unidas, tem como objetivo discutir as mudanças climáticas no mundo e buscar alternativas de melhorias, especialmente para a redução dos gases de efeito estufa. Durante a COP27, que aconteceu em novembro do ano passado, no Egito, Lula, já eleito presidente, falou sobre a possibilidade da realização do evento no Brasil. Hoje, o pronunciamento oficial foi divulgado em um vídeo nas redes sociais, onde o presidente aparece acompanhado do ministro do Exterior, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. A convite de Helder, Lula passou a integrar a comitiva dos estados da Amazônia Legal e uma carta pública foi entregue ao presidente para que ele pudesse articular com a ONU uma edição da COP na região amazônica, tendo Belém como sede. Representantes de mais de 190 países devem participar da edição no Brasil. Salsi. Obrigada, Poliana. 6 médicos que atendem pelo SUS em Goiânia são suspeitos de cobrar dos pacientes o pagamento de procedimentos que deveriam ser realizados de graça. Num período de 4 anos, eles teriam recebido R$ 1 milhão. A filha do Wellington estava prestes a nascer quando ele foi informado pela secretária do médico que não havia vaga para o parto pelo SUS. Ele teria que pagar R$ 1.800. Ia passar cartão, não aceitou, somente dinheiro em espécie, pedi comprovante, não forneceu. Mas no momento de assinar os papéis para autorizar a internação, ele percebeu que havia sido lesado e resolveu denunciar. Ele cobrou o parto particular e ela teve o atendimento pelo SUS, porém, de primeira mão, não tinha vaga no SUS. Uma investigação da polícia apurou que a prática era bastante comum neste hospital de Goiânia, que é particular e tem convênio com o SUS. Mais de 600 vítimas denunciaram ter pago por procedimentos que deveriam ser realizados de graça pelo serviço público. Só entre os anos de 2013 e 2017, o esquema teria rendido aos médicos cerca de R$ 1 milhão. De acordo com o delegado, as cobranças eram feitas principalmente em cirurgias cardíacas e partos. Para a realização dos partos cesarianos, os médicos investigados cobravam uma quantia entre R$ 1.800 e R$ 2.800. Já em se tratando de procedimentos de angioplastia para colocação de estente farmacológico, os valores cobrados variavam entre R$ 7.000 e R$ 8.000. Até agora, nenhum médico foi preso, mas durante as buscas nas casas dos suspeitos, a polícia apreendeu R$ 276 mil em espécie e 10 armas de fogo. O hospital onde os médicos atuavam na época das denúncias não existe mais. A unidade está agora sob nova gestão, que não tem relação com os casos. Os médicos investigados não tiveram as identidades reveladas pela polícia. E começaram as inscrições para o programa Mais Médicos, que deve preencher quase 6 mil vagas pelo país. O Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente com as informações. Matheus, depois das inscrições, quais serão os próximos passos? Salsi, a previsão do governo é que parte desses médicos comecem a trabalhar no mês que vem, depois de passarem por todas as etapas de validação. Eles vão trabalhar em quase 2.000 cidades brasileiras. As inscrições vão até o dia 31 de maio. A prioridade do governo será por médicos brasileiros que tenham se formado no país, mas também podem concorrer às vagas brasileiros formados no exterior e estrangeiros. A distribuição dos profissionais vai levar em conta a experiência e a proximidade desses médicos com o lugar de atuação. Os candidatos também devem receber incentivos financeiros para continuar no programa e aqueles que estiverem em regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade vão receber um valor ainda maior. Salsi. Obrigada pelas explicações, Matheus. Após o presidente Lula se reunir com ministros para tratar mudanças em ministérios aprovadas em comissão mista do Congresso, o governo negou que as políticas ambientais estejam enfraquecidas.
O encontro foi no Palácio do Planalto. Lula reuniu o alto escalão ministerial para discutir questões relacionadas aos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. As duas pastas podem perder força na esplanada com um novo desenho ministerial discutido pelo Congresso Nacional. Depois de 2h30, as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara saíram sem dar entrevista. Guajajara se manifestou pela internet. Disse que a reunião foi fundamental para reafirmar o compromisso de amparo aos povos indígenas e que será garantida uma pauta ambiental sólida. Os ministros da Casa Civil e de Relações Institucionais foram escalados para tentar mostrar que o governo está alinhado na questão ambiental. A convicção de todas e todos presentes do compromisso do presidente Lula com a agenda da sustentabilidade, da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Alexandre Padilha também garantiu que a questão não vai ser judicializada. Lula ainda teve que tratar hoje da política internacional. Ele ligou para o presidente Vladimir Putin para dizer que não vai ao Fórum Econômico previsto para junho na Rússia, mas reforçou que pretende conversar com os envolvidos na guerra da Ucrânia em busca de paz. Em nota, o governo russo confirmou que Putin está aberto ao diálogo. A Polícia Federal e o IBAMA realizaram uma operação em Rondônia. O objetivo era desarticular uma associação envolvida na extração ilegal de ouro e diamantes em terras indígenas. Foram apreendidos tratores, caminhão e armas avaliadas em 5 milhões de reais. Pelo menos 20 acampamentos ilegais foram encontrados. Os investigados podem responder pelos crimes de furto, receptação, associação criminosa e crimes ambientais. A polícia do Rio de Janeiro procura uma advogada envolvida no esquema para burlar o monitoramento de presos por meio de tornozeleiras eletrônicas. Um esquema caro e fraudulento. Temos notícias de criminosos aí de colarinho branco ou envolvidos com corrupção no âmbito da administração pública que se beneficiaram desse esquema, casos em que as tornozeleiras podem ter passado o valor de R$100 mil. A Secretaria da Administração Penitenciária descobriu por causa desta advogada, Simone de Mello Lodge. Condenada pela morte do marido, ela começou a usar a tornozeleira eletrônica depois de passar para o regime semiaberto. Mas a central que faz o monitoramento das pessoas que usam esses dispositivos detectou uma situação atípica com a advogada. O equipamento emitiu um sinal indicando que ela estava sempre no mesmo endereço, num espaço pequeno, sem se movimentar por até 2 dias. Simone passou a ser vigiada mais de perto e foi surpreendida fazendo compras no shopping e não estava usando a tornozeleira eletrônica. O aparelho foi encontrado na bolsa. Na delegacia, ela contou que pediu ao agente penitenciário, identificado como Douglas Reis de Andrade, para deixar a tornozeleira mais frouxa. Em troca, o servidor queria a indicação de clientes que desejassem a mesma regalia. Simone foi liberada no mesmo dia da prisão, após receber um novo equipamento. A justiça determinou a volta para a cadeia, mas a advogada está foragida. A investigação descobriu ainda outra tática usada para dificultar a fiscalização. Colocam a tornozeleira em animais, principalmente cachorro, a fim de que a movimentação desse cachorro seja interpretada como uma movimentação humana. O funcionário envolvido no esquema foi identificado e afastado. A Secretaria de Administração Penitenciária também substituiu todas as pessoas que trabalhavam no setor. A polícia investiga a participação de outros servidores, que poderão responder por corrupção e associação criminosa. As defesas do agente penitenciário e da advogada não foram localizadas. 175 pessoas foram encontradas amontoadas dentro de um caminhão no estado de Chiapas, no sul do México. A maior parte do grupo era da Guatemala e tinha como objetivo chegar aos Estados Unidos. Agentes da imigração ouviram gritos e batidas vindos de dentro do veículo quando ele foi parado em um posto de controle. 28 menores desacompanhados dos pais estavam entre os imigrantes. Até agora, apenas o motorista do caminhão foi preso.
E 2 pessoas morreram em um bombardeio russo contra uma clínica médica em Dnipro, na Ucrânia. Outras 30 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. O presidente Zelensky chamou o ataque de outro crime contra a humanidade. Esse foi apenas um de uma série de bombardeios russos contra todo o país na noite desta sexta-feira. A Ucrânia disse que conseguiu derrubar 10 mísseis e 20 drones antes de atingirem os alvos. A Rússia divulgou um vídeo de drone que mostra os edifícios destruídos na cidade de Bakhmut, no leste ucraniano. Em resposta aos ataques desta sexta-feira, a região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, foi alvo de dezenas de disparos de artilharia. Ninguém ficou ferido. A equipe médica da Casa Branca, nos Estados Unidos, precisou ser acionada após uma atleta de basquete desmaiar. O presidente Joe Biden falava durante um evento em homenagem ao time feminino da Universidade de Louisiana, quando Samaya Smith caiu no palco. Imediatamente, os paramédicos socorreram a atleta. Ela precisou deixar o local para ser examinada. Apesar de não se lembrar muito bem do momento em que tudo aconteceu, a jogadora passa bem. Aqui no Brasil, São Paulo anunciou o retorno de Alexandre Pato. O atacante de 33 anos assinou o contrato até o fim do ano. O salário não foi divulgado. Essa será a terceira passagem de Pato pelo time. O jogador já se recuperava de uma cirurgia no joelho direito no São Paulo e vai começar a treinar quando estiver apto. O último clube dele foi o Orlando City, nos Estados Unidos. E olha, a produção recorde de café vai baratear o preço do produto nos supermercados. Em Curitiba, a redução em abril foi de quase 3%. Ele é preferência nacional. Principalmente de manhã, né? Temos que tomar um cafezinho, né? No ano passado, em média, cada brasileiro consumiu quase 5 quilos de café em pó, o que coloca o país no segundo lugar do ranking dos que mais tomam a bebida no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o preço do cafezinho andava amargo. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Setor, a alta chegou a 35% no ano passado, cenário que começou a mudar no primeiro semestre de 2023 por causa do aumento da área plantada em todo o país. A gente tem observado que ainda mesmo com a alta dos cafés depois dos problemas climáticos de 21, o consumo se manteve. Então quer dizer que o mercado nacional ele se adaptou a essa nova realidade de preços e manteve o seu consumo, mesmo com as altas. A expectativa de uma safra maior nesse ano tem animado a indústria do café. E as máquinas produzindo mais nas fábricas geram boas notícias para o consumidor. Segundo o índice de preços ao consumidor amplo, a queda do café moído em abril foi de 0,61% no país. Curitiba apresentou a maior redução entre as capitais, com quase 3%. Em seguida aparecem Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não sei se sou especialista, mas que eu gosto de fazer um bom café, eu gosto. E assim a gente toma. Este foi o Jornal da Record. Você pode tomar o seu cafezinho amanhã assistindo ao Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Fique agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.